Fala aí pessoal, beleza? Vídeozão de domingo, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 12, exatamente porque foi hoje que saiu a instrução normativa sobre o imposto de renda, ou seja, a partir de amanhã o programa já estará disponível para vocês baixarem e fazerem a declaração de imposto, né? Aquela nossa querida declaração de imposto. E eu esperei um pouco para gravar exatamente porque precisava sair a instrução normativa até para eu poder ter embasamento e ter os números certos de quem precisa declarar, quem não precisa, novidades, que esse acho que é um dos pontos mais importantes deste vídeo. E antes de eu começar, eu quero fazer um convite para você que ainda não é membro da comunidade, assim, é uma das comunidades que mais cresce no Brasil, brincadeira, mas assim, é um baita produto, é um produto que eu me orgulho muito, onde tem um vídeo aqui embaixo. Na verdade, aqui embaixo não, no link, na página inicial do meu canal, tem um link sobre o que é essa comunidade, o que eu entrego na comunidade, a mentoria, relatórios de recomendação, grupo do WhatsApp, mas eu tô fazendo algo especial esse ano, eu vou gravar um baita material sobre imposto de renda para os membros da comunidade. Vou abrir declaração de imposto de renda, mostrar como é que declara tal ativo, como que gera DARF, assim, vários conteúdos e não somente de renda variável, mas de todos os assuntos, até porque para quem não sabe, além de engenheiro, eu também sou contador. Então eu vou apresentar a declaração, fazer vários materiais sobre isso, inclusive vai ter live, que eu pretendo fazer uma live num sábado, e aí começando de manhã sem ter hora para acabar no programa da declaração, mostrando passo a passo, tirando dúvidas em tempo real para os membros da comunidade. Então, se você tiver interesse, se você gostar primeiro desse vídeo, desse material ou gosta do meu conteúdo, se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o link para fazer parte da mentoria, não da mentoria, né? A mentoria está dentro da comunidade, mas com cupom de desconto para essa semana. Então eu vou deixar aqui, eu acho que o cupom vai se chamar imposto, alguma coisa assim. Vou deixar, ele vai ser válido somente essa semana com desconto para você entrar na comunidade. É uma assinatura anual, sim, com tudo, e você já vai aproveitar e vai entrar nessa leva aí do imposto de renda, beleza, pessoal? Então, primeiro ponto feito. E agora vamos falar sobre o vídeo, né? Sobre a questão do imposto de renda. Primeiro, pessoal, para quem não sabe, para quem tem bastante gente nova que começou a investir, que fica na dúvida se precisa declarar imposto de renda ou não. Mas antes, pessoal, o que é esse evento que acontece agora? Esse evento, pessoal, ele é chamado, na verdade, a gente chama de declaração de imposto de renda, mas é uma declaração de ajuste. Por que é ajuste? Porque é o seguinte, se você é assalariado, ou você em algum momento do ano pagou imposto, seja ele você sendo CLT, onde você tem um desconto lá na folha do imposto, você já está pagando imposto durante o ano. E esse pagamento de imposto a gente pode até chamar como um pagamento temporário. Por quê? Porque vai chegar no final do ano, você vai apurar no ano calendário, porque a gente vai declarar agora em 2025 a declaração do exercício de 2025 com base no ano calendário de 2024. E aí que está o ponto que é importante, porque é o seguinte, por que eu falo que é um pagamento temporário de imposto que a gente fez durante o ano de 2024 inteiro? Porque chegando agora, como você tem o ano calendário já fechado, de 1º de janeiro de 24 a 31 de dezembro de 24, você já sabe o quanto que você teria que pagar de imposto. Aí você pega todos os seus rendimentos, aí eu vou mostrar os itens, né? Todos os seus rendimentos, tudo que você recebeu, tudo que você pagou, e aí você consolida tudo nessa declaração, e aí o programa, a Receita, ela vai te informar, olha, com base em tudo que você gerou de receita, tudo que você pagou, você teria que pagar tanto de imposto. E aí o que vai fazer? Ele vai mostrar, ó, você teria que pagar isso de imposto e pagou tanto. Se você pagou a mais do que você teria que pagar, você tem a restituição. Se você pagou a menos do que você tinha que pagar, aí você tem que pagar imposto a mais. Por isso que a gente chama de declaração de ajuste, ou seja, ela vai ajustar o que você teria que pagar em relação a 2024, seja pagar ou pagou a mais e tem que receber. E outro ponto, pessoal, antes de falar sobre os critérios para a declaração, é um ponto importante sobre a declaração pré-preenchida, que eu acho que quem já declarou o ano passado ou no ano retrasado, mas principalmente o ano passado, já deve ter visto isso, que é a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? A Receita Federal,
com base em tudo o que ela sabe sobre você. Ou seja, você, por exemplo, você é um funcionário de uma empresa. Todos os meses a empresa ela faz o recolhimento do seu imposto e manda para o e-social. E o e-social ele já se comunica com a Receita, então ele, em tese, já tem alguma informação sobre você. O que é a declaração pré-preenchida? A declaração pré-preenchida ela já te traz várias informações para você simplesmente completar ou verificar se tem alguma coisa que está faltando. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, pessoal, porque eu já vi, e isso aconteceu ano passado, tá? De pessoas que abriram, pegaram a declaração pré-preenchida e simplesmente não fizeram mais nada. E aí é o ponto que é mais importante. Primeiro, a declaração pré-preenchida não é declaração enviada. Ela não é declaração pronta. É simplesmente um auxílio que a Receita está te dando para te ajudar a fazer a sua declaração. E o mais importante, pessoal, não confiem cegamente na declaração pré-preenchida. Por quê? Ela pode ter informação errada, ela pode ter informação que você não vai conseguir comprovar. Por exemplo, ela buscou uma informação que você tinha sei lá, um pagamento de alguma coisa. Você tá lá tá marcado lá. Só que você não tem como comprovar isso. Você perdeu a nota fiscal, que seja. E você lança e fecha a declaração com essa informação. E a Receita te chama para malha fina, você cai na malha fina. Aí você tá lá e tá escrito que você tinha que ter pago, que você pagou tal coisa, só que você não tem a comprovação disso. Aí a Receita fala, me traz a comprovação. Aí você fala, eu não tenho. Eu falo, então você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar que seja, mas estava na declaração pré-preenchida. A Receita fala, simplesmente, o problema é seu, você tem que comprovar. Então, pessoal, esse ponto é importante da declaração pré-preenchida, para vocês tomarem cuidado, porque pode ter informação lá que você vai complementar, ela já te ajuda nesse ponto, mas se tiver alguma informação lá e você não tiver comprovação, é melhor tirar. Então tire, porque se você não tiver a comprovação, você pode cair numa malha fina e aí ter problema lá na frente. E recomendo muito que você espere a declaração pré-preenchida estar pronta, e inclusive na live, na live da Receita hoje, a Receita deu uma lambança, isso é uma lambança da Receita, porque o programa de declaração começa agora dia 17, só que a declaração pré-preenchida só vai estar pronta no dia 1º de abril. Embora eles tenham falado que eles vão soltar as informações com o passar dos recebimentos que eles tiverem dos órgãos e soltando a declaração pré-preenchida, mas ela vai estar pronta para quem tiver alguma coisa no dia 1º de abril. Eu recomendo muito que você espere até o dia 1º de abril antes de terminar a sua declaração, porque na declaração pré-preenchida pode ter alguma coisa que venha que você se esqueceu. Você pode ter se esquecido e ela vai te ajudar a te lembrar. Inclusive, até foi comentado nessa live hoje da Receita, sobre parte de exterior, principalmente você que investe no exterior, se você tiver uma conta num banco no exterior e você não declarou na passada, nesse ano a pré-preenchida vai te avisar, vai te lembrar que você tem uma conta lá fora. Então, eu recomendo esperem a declaração pré-preenchida para poder fazer a declaração, e isso é dia 1º de abril. Então a gente tem aí do dia 17 ao dia 1º de abril para vocês levantarem todos os documentos que vocês precisam, notas de corretagem, isso para a parte de renda variável, mas a questão de recibo médico, parte escolar, toda essa parte para declaração, aproveitem esse prazo do dia 17 ao dia 1º para vocês poderem levantar. Então, pessoal, vamos lá. Eu preparei um materialzinho aqui para vocês sobre a declaração do imposto de renda. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Declaração Imposto de Renda 2025, pessoa física. Então, eu vou entrar nos critérios que, se você se enquadrar em algum desses critérios, você é obrigado a fazer a declaração. O primeiro deles, né, pessoal? Recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste da declaração, cuja soma foi superior a 33.888 no ano, e antes, né, na declaração do ano passado, era 30.639. E do que eu estou falando aqui, pessoal? Basicamente salário. Salário é um dos rendimentos que é o mais clássico, né? O salário, ele é o rendimento que é tributado lá, a empresa recolhe o seu imposto e você tem que pagar, claro, em função o valor que você recebe de salário é o quanto que você vai ter lá, tem até 27,5%. Mas, por exemplo, você recebe aluguel, o aluguel também é tributável, então ele soma. E aqui o que é importante, pessoal,
é que não é só o salário, é todos os rendimentos que você tem que são possíveis de ser tributados. Então, o aluguel é um deles. Então, você tem, se você somar esses valores e der acima dos 33.888, você vai ser obrigado a declarar imposto de renda. Bom, Eric, eu recebi só o salário mínimo durante o ano e a soma aí deu 20 mil. Beleza, então você não se enquadra nesse aqui. Então, vamos para o próximo. Recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil. E do que a gente está falando aqui, pessoal? A gente está falando, por exemplo, rendimento de fundo imobiliário, que são rendimentos isentos. Os dividendos de ações de empresas também são isentos. Tributados exclusivamente na fonte, juros sobre capital próprio, é aquele, a empresa decide pagar o juro sobre capital próprio, ela retém uma parte do imposto e te paga o líquido, né? Então, se você não tem esse valor, mas eu recebo pouco, mas eu venho investindo R$ 100 há muito tempo e eu cheguei e recebi mais de 200 mil no ano. Então, aí você é obrigado a declarar, mesmo que você não seja uma pessoa elegível no primeiro item, tá? Então, é claro que é mais fácil você ser nesse primeiro do que ser no segundo, mas quem sabe, a gente não sabe como que é a vida de cada um de vocês. Então, rendimento isento é aquele que você não paga imposto, você precisa, se você tiver recebido mais do que 200 mil reais no ano, você é obrigado a declarar. Se não caiu nenhuma dessas duas, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto. E o que a gente está falando aqui, pessoal? Eu vou falar primeiro de bolsa, depois eu vou falar da vida real, tirando bolsa. Você vendeu fundo imobiliário e teve ganho de capital. E no caso, fundo imobiliário não tem isenção do ganho de capital, você vai ter que pagar imposto lá, os 20% sobre aquela cota. Se você vendeu 100, você comprou uma cota, você comprou a cota a 100 e vendeu a 150. Teve R$ 50 de lucro e teve que pagar 20% sobre os 50. Você já é obrigado a declarar. Então eles não colocam valor aqui. Tá? Então, no caso de fundo imobiliário, ele é clássico. Você vendeu cota de fundo imobiliário com lucro, você tem que declarar imposto de renda, independentemente se você não está enquadrado nessas outras categorias aqui. No caso de ação, Eric, mas eu não tive nenhum mês que eu vendi acima de os 20 mil reais que tem isenção. Beleza. Nesse caso, não considera, porque, veja aqui, pessoal, é sujeito à incidência de imposto. Se você vendeu todos os meses 19 mil reais, que seja, em todos os meses você teve ganho de capital em ação, nesse caso você não é enquadrado aqui, porque esse ganho de capital ele não é sujeito à incidência de imposto. Porém, a gente pode eu não estou falando só de bolsa não, tá, pessoal? Eu tô falando, por exemplo, você vendeu um carro, comprou o carro que, assim, é um milagre o carro ter se valorizado, e você vendeu o carro com lucro, você vai pagar imposto. Você um imóvel e teve ganho de capital no imóvel, sem entrar na questão de você usar o dinheiro para comprar, tem um outro item para isso, mas você comprou um imóvel para investimento e teve lá 30% de ganho na venda. Você vai ter que declarar imposto porque você teve ganho de capital sobre isso. Então, tudo que você tiver de ganho de capital, independentemente de ser ativo de bolsa ou ativo real, né, que seja ativo que se você declarar lá como bem e direito e você teve algum ganho de capital, você vai ser obrigado a declarar imposto. Aqui que acho que é o ponto mais importante para a gente, que é meu canal de fundo imobiliário, mas que tem muito a ver com investimento, que é, eles mantiveram a mesma regra que a gente já vem, acho que há 2 anos, se eu não me engano, que é, quem realizou operações em bolsa de valores e mercadorias, a nossa B3, né? E tenha praticado venda superior a 40 mil reais ou abaixo disso, caso tenha teve ganho com recolhimento de imposto de renda. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: você só comprou bolsa esse ano. Você comprou R$ 1.000 todos os meses e não vendeu nada. Você não entra aí. Porque isso foi feito porque até acho que há 2 anos atrás não tinha essa regra, ou seja, você operou na Bolsa de Valores, comprou 2 ações de Itaúsa, você já era obrigado a declarar. Mas aí o que a Receita fez? Falou, tem muita gente nova chegando na Bolsa de Valores, investindo pouco dinheiro, então vamos colocar uma regra para essas pessoas não precisarem declarar se elas não tiverem movimentação. Então a Receita está interessada na hora da venda, nem na hora da compra, porque é na hora da venda que você pode ter um ganho de capital aí nessa operação. Então, se durante o ano
você não vendeu acima de 40 mil reais, e aqui é importante, pessoal, é soma de todos os meses, você não pode ter ultrapassado 40 mil reais. Se você ultrapassar 40 mil reais, você já é enquadrado nisso e tem que vender, e tem que declarar. Se a sua soma de vendas não passar 40 mil reais, você não é obrigado a declarar por causa desse item. Porém, desde que, por exemplo, você vendeu, como eu falei no exemplo anterior, você vendeu cota de fundo imobiliário, você vendeu R$ 1.000 de fundo imobiliário durante o ano, só que você teve que pagar imposto de renda por causa desses R$ 1.000. Você comprou a 900 e vendeu a 1.000, você teve R$ 100 de ganho, teve que pagar. Já não cai mais nessa regra porque você teve que pagar imposto, ou seja, teve sujeito a recolhimento de imposto. Então aqui a gente está falando de venda até 40 mil reais isento, sem nenhuma dessas vendas ter que ser venda de recolhimento de imposto. Por exemplo, eu vendi num mês somente, eu vendi 22 mil num mês só, e durante o ano eu não vendi mais nada. Se essa venda de 22 mil de ação, que é aqui você já não tem mais isenção, ela teve ganho de capital, você vai ter que pagar imposto, e aí você também já não está mais nessa regra. Então, pessoal, aqui é apenas para aquelas pessoas que só compraram bolsa, só compraram fundo imobiliário, só compraram ação e não venderam, ou venderam até 40 mil reais e não obtiveram lucro. No caso de fundo imobiliário, que não tem isenção, ou no caso de ação, não venderam até 20 mil reais no mesmo mês. Outro ponto, aqui já é mais para atividade rural, né? Não sei se tem alguém que é do meio rural que me segue aqui, que é inscrito. Se você teve uma receita bruta num valor superior de 169 mil reais, você já é obrigado a declarar. Quando eu falo receita bruta, pessoal, é exploração da terra. E o imóvel é classificado como imóvel rural, e se você produz, você arrenda, ou você produz milho e vende, e se você teve uma receita bruta, tá? E é bruta, pessoal, não é líquida, não tem abatimento de imposto, de despesa, é receita bruta. Acima de 169 mil, que antes era 153, você também é obrigado a declarar. Ou se você pretende compensar nesse ano do calendário 2024, prejuízos de anos anteriores, que é a mesma coisa lá da Bolsa. Se você quiser compensar algum prejuízo, independentemente do valor, aí você é obrigado a declarar também. Teve em 31 de dezembro posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, no valor superior a 800 mil reais. Ou seja, pessoal, você tem um apartamento que você tem lá e ele está classificado na sua declaração com 900 mil. Você não operou bolsa, você não recebeu nada durante o ano, não recebeu dinheiro nenhum, mas você tem um imóvel que custa 900 mil reais. Você já é obrigado a declarar. Então, é a soma dos seus bens. Você tem carro, você tem imóvel, você tem ação. Se todos esses valores ultrapassarem os 800 mil reais, você já é obrigado a declarar. E aqui, pessoal, antes de... não, ainda não tem as novidades ainda. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês ou nessa condição que se encontrava em 31 de dezembro, ou optou pela isenção de imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, aqui é a questão dos imóveis, tá? Então, primeiro, aqui o primeiro ponto é, se você não era residente brasileiro e passou a ser residente em qualquer momento do ano, você já é obrigado a declarar independentemente da sua renda. Ou você teve essa questão aqui de ter vendido o imóvel, só que tem aquela isenção dependendo do valor no ganho de capital, porque você usou para comprar um outro imóvel, cujo produto da venda seja destinado à aquisição de imóveis residenciais localizados no país num prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda. Ou seja, se você se aproveitou dessa isenção, você precisa declarar, porque aqui no caso você não está pagando o imposto, mas você é obrigado a declarar. E antes, pessoal, de eu falar sobre as novidades, aqui é um ponto que é de fundamental importância, pessoal, que é o seguinte: existe uma grande diferença, e eu devia ter falado isso no início, existe uma grande diferença entre declarar e pagar. Tá? O fato de você ter que pagar imposto, que é durante o ano, não significa que você não tenha que declarar. Ou você não pagou nada de imposto, mas isso não significa que você não tenha que declarar. Declaração de imposto, que é a de ajuste que a gente faz agora, não tem nada a ver com pagamento de imposto, tá, pessoal? Só para deixar isso claro. E as novidades para esse ano, o que temos de novidades? Quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro de 24. Eu acho que eu cheguei a falar um vídeo sobre isso, que foi sobre essa lei 14.973, que teve o governo, ele quis antecipar um pagamento de imposto, dando um desconto
dando um desconto, porque é o seguinte, pessoal, se você tem um imóvel, que você comprou por exemplo, 500 mil reais. E no ano passado, você viu pela condição de mercado que ele já estava valendo 700 mil. Então, se você decidisse vender, você ia ter um ganho de capital de 200 mil, você teria que pagar imposto sobre esses 200 mil. O que a Receita fez para poder dar uma chance de você pagar menos imposto? O que eles fizeram? Eles falaram, se você atualizar o valor do seu imóvel na declaração de imposto de renda para 700 mil, eu te dou a chance de você pagar menos imposto sobre esses 200 mil. Foi o que eles fizeram. E o que para mim é um absurdo, porque se você não decidir vender o imóvel agora, você já está pagando imposto sem ter que ter vendido o imóvel. Foi o que eu falei até num dos vídeos, para mim não faz o menor sentido. Eu prefiro pagar imposto na hora que eu vender do que antecipar o dinheiro que eu nem sei quando que eu vou vender o imóvel. A não ser que você tivesse certeza da venda, aí sim talvez valesse a pena. Eu vou vender o imóvel em 2025, então eu já vou antecipar o imposto, vou pagar menos imposto, porque aí eu já tenho um ganho aqui. Mas na verdade não fez muito sentido. Só que a grande questão é a seguinte: quem fez isso é obrigado a declarar. Independentemente de não ter caído nenhuma das outras regras, se você atualizou o seu imóvel, o valor do seu imóvel na declaração com base no valor e já pagou o imposto diferenciado, né, do ganho de capital, você teve que declarar imposto. E por fim, que aí tem muito a ver com a gente, principalmente para quem investe no exterior, é que a partir dessa declaração, na verdade, ela está valendo para 2024, né, que é a declaração de imposto sobre o pagamento, na verdade é pagamento de imposto, né, sobre a aplicação financeira de lucros e dividendos no exterior com base na lei 14.754. E aqui eu preciso fazer um parênteses, pessoal, porque é o seguinte: antes, como é que funcionava nessa questão da lei? Eu não vou entrar muito no mérito, porque para a comunidade eu vou fazer algo específico sobre esse ponto, que é o de mais confusão. Inclusive, algumas pessoas, eu até pedi para começar a investir, dos membros da comunidade, comece a investir a partir de 2025, não deixa para investir em 2024, exatamente por causa dessa nova lei, que começou a valer em 2024. Como que era feito antes? Você recebia, por exemplo, os dividendos das ações que você investe lá fora, você tem que pagar imposto, você tem que declarar todos os meses no Carnê-Leão o quanto que você recebe de dividendo. E se o país que você investe não tiver nenhum acordo tributário ou não tiver nenhuma reciprocidade, você tem que pagar imposto sobre esse rendimento, tá? Eu vou falar especificamente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem a reciprocidade tributária. O que significa isso? No caso dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos é tributado os rendimentos, né, de dividendo, de empresa, de REITs, eles são tributados em 30% lá. Como a maior alíquota aqui no Brasil é 27,5%, você não precisa pagar imposto a mais sobre esse valor. E isso teria que ser feito todos os meses, né? Isso eu estou falando dos Estados Unidos, mas se você investe em outro país que não tem nenhum acordo, você teria que pagar o imposto todos os meses. Essa lei ela fez o seguinte: em vez de você pagar todos os meses, você vai somar todo o valor que você recebeu durante 2024 e vai pagar 15% em cima desse valor. A não ser que você já tenha pago a mais no país de origem e que esse país tenha algum acordo com o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, tá? Então a única coisa que mudou é isso, só que eles colocaram lá nessa live alguns pontos da declaração. Inclusive, eles até colocaram aqui eles colocaram um print, né? Eu até peguei o print lá da live, mostrando aqui, né, pessoal? Aqui eles colocaram criptoativos, eles incluíram aparece essa linha nova agora aqui lá na declaração de imposto de renda, que é a aplicação financeira, se você teve lucro, prejuízo, o quanto que foi pago de imposto, e o de lucros e dividendos, o quanto que foi pago, quanto que você recebeu e quanto que você já pagou. E aí, isso do ano. E aí, se o valor for acima do que você teria que pagar, você não paga nada. Se esse valor for abaixo do que você pagou, e aí vai gerar o boletim no final, na hora que você terminar a declaração de imposto de renda, você vai ser obrigado a pagar imposto. Então essa é a grande diferença, ao meu ver, principalmente para quem investe lá fora. E aqui, pessoal, sai como que vai ficar na declaração, né? Saindo aqui o quanto que você teve de aplicação financeira, de lucros e dividendos, o quanto que foi pago de imposto, a base de cálculo, no caso aqui, foi pago menos imposto lá fora do que seria pago no Brasil. Por exemplo, 27,5% lá pagou, se o país que você investe pagou 20%, você tem que pagar essa diferença de 7,5%, e aí vai gerar lá um imposto devido para você. E no caso, por exemplo, se você tiver
alguma restituição, o que vai acontecer? Vai abater da restituição. Se você não tiver restituição nenhuma, você vai ter que pagar todo o imposto referente a essa questão. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque para os membros da comunidade eu vou fazer vídeo específico sobre isso, mostrando na prática como é que faz. Então, se você tiver interesse em participar, seja membro da comunidade. E quem não é obrigado a declarar? Pessoal, aqui seria mais fácil eu só colocar aqui quem não se enquadrar em nenhum dos outros itens, né? Se não se enquadrar em nenhum nenhum daqueles itens que eu coloquei, se enquadrou em um deles, você é obrigado a declarar e declarar tudo. Você é obrigado a declarar. Eu não recebi dividendo, eu não recebi mais de 200 mil, mas eu tive ganho tributável 40 mil, então eu tenho que declarar tanto, aí eu tenho que declarar inclusive os rendimentos que eu recebi, mesmo que seja menos de 200 mil. Essa é a grande questão, pessoal. O fato de você não cair de você não cair num item, você cair apenas em um item, você é obrigado a declarar tudo. Então, se, por exemplo, se a gente voltar aqui, deixa eu só, até para ficar mais fácil esse entendimento aqui, se, por exemplo, aqui, ó, desse aqui acho que tá todos aqui, né? Por exemplo, eu recebi 40 mil tributável no ano, mas eu não tive mais de 200 mil de rendimento isento, não tive ganho de capital, ou tive pequenas coisas, né? Ou vendi 10 mil no ano de bolsa. O que acontece? Em nenhum desses três eu caí nesse primeiro, mas a partir do momento que eu caí nesse primeiro, eu tenho que declarar tudo que eu recebi de rendimento, mesmo que seja R$1.000 eu tenho que declarar as vendas que eu fiz, mesmo que seja uma venda de R$1.000 eu tenho que declarar também. Então caiu em um delas, você tem que declarar tudo, tá? E aqui, pessoal, só um ponto para quem não tem que declarar, que primeiro, não cair em nenhuma das condições, e se você, por exemplo, você tem um filho, e esse filho também investe na bolsa. Por exemplo, você é mais velho aí e tem um filho que investe na bolsa, só que você coloca ele como seu dependente. Então, no caso dele, por exemplo, ele trabalha, ele recebe receita e ele ganhou no ano mais do que 30, aquele valor lá, ele ganhou 40 mil reais, então ele seria obrigado a declarar. Mas a partir do momento que ele é seu dependente, você vai trazer para sua declaração os ganhos do seu dependente. Então essa pessoa não teria que se declarar e você acaba trazendo para sua declaração que não, das vezes, na grande maioria das vezes, não é muito vantajoso. É vantajoso fazer a declaração para o seu filho separadamente. E acabando aqui, pessoal, prazos, né? Como eu falei para vocês, começa a declaração dia 17, termina dia 30/5, então tem um prazo grande aí, tem 1 mês e meio para você declarar. E, pessoal, lembrando sempre, né, que esperem o dia 1º para fazer a declaração quando tiver com a declaração pré-preenchida. E aqui, pessoal, a declaração é pela internet, não existe mais declaração em papel, isso acho que vocês já devem saber. Para o imposto de renda, o contribuinte deve baixar o programa e tem o aplicativo que vai começar esse ano. Só que o aplicativo, pessoal, ele é somente se você... Para o meu público aqui ele não vai servir, porque o meu público investe em bolsa e o aplicativo não está preparado para quem investe em bolsa ainda. Então vai ser pelo programa do imposto de renda mesmo, não vai ter como fugir. Pessoal, multa, se você entregar a declaração depois do dia 30, 1% de multa existindo, se você tiver que pagar imposto, inclusive, e não pagar, você vai ter que não declarar, você vai pagar 1% a um mês calendário ou fração de atraso incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, ou seja, você pagou tudo, atrasou na declaração, você ainda vai pagar multa sobre o que você pagou. Observado o valor mínimo de R$ 165 e máximo de 20% do imposto devido. Isso é a multa, tá? Ela não pode ser mais do que 20% do imposto devido. Ou se você não tiver imposto devido, você paga a multa de R$ 165 de atraso. Não é devida a multa por atraso a apresentação da declaração para quem está desobrigado a apresentar, ou seja, se você não é obrigado, você não tem multa porque você não é obrigado a declarar. E aqui, pessoal, só para a gente fechar esse vídeo, é porque você pode, se você tiver rendimento tributável no ano acima de 5 milhões, espero que tenha bastante gente que assiste aqui, que seja dessa categoria, que isso mostra que as pessoas estão prosperando. Você recebeu mais de 5 milhões de rendimentos não isentos, lá de fundo imobiliário, você recebeu mais de 5 milhões no ano, ou você teve 5 milhões de juros sobre capital próprio durante o ano, a única coisa que difere é que você é obrigado a ter certificado digital para fazer a declaração. Somente isso. Beleza, pessoal? Então era isso. Ficou um vídeo um pouquinho longo. Nossa, eu tô suando porque tá um calor aqui.
Então é isso, pessoal. Agora, se você quiser avançar nesse ponto, seja membro da comunidade, vai ser bem bacana. Esse mês de abril aí praticamente vai ser dedicado aos membros da comunidade sobre declaração de imposto de renda. A gente tem um grupo do WhatsApp que inclusive as pessoas tiram dúvidas diretamente comigo. Então, se você tiver interesse, o link está aqui embaixo e use o cupom que eu não sei qual é o nome ainda, mas está escrito aqui na descrição. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.